Você conseguiria fugir da Coreia do Norte? A Coreia do Norte atualmente é o país mais isolado do mundo. Como o governo é extremamente rígido, conseguir sair do país legalmente é praticamente impossível para você. Caso você consiga chegar à Coreia do Sul de algum jeito, será automaticamente visto como cidadão livre deste país. Mas se for pego antes disso pelo governo, você vai ser detido e talvez te façam deixar este mundo. Então, como você poderia escapar? A rota mais direta seria ir pelo sul, passando pela fronteira entre os dois países. Mas ali existe a zona desmilitarizada, que apesar do nome, é a zona mais militarizada da região. Para atravessar a zona, você precisará passar por muros, arames farpados, cercas elétricas e outras coisas piores. Existem milhares de soldados em patrulha que têm ordem de derrubar qualquer um que tente fugir. Então, o sul não é sua opção. Você também pode tentar cruzar o mar nadando ou com um barco improvisado. Porém, é mais provável que você seja interceptado por um barco de patrulha da Coreia do Norte ou da China, que te entregariam ao governo ou vá para o fundo do mar em meio à fuga. Então, sul, leste e oeste não são uma opção. Mas e pelo norte? Seria possível? Eu acho que a Coreia do Norte deve ser o pior país para você nascer no mundo. Eu acabei de fazer um tour na DMZ, que é a área de fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Elas eram um país só que aí o Japão veio e ocupou por mais de 30 anos os dois países. E o Japão só foi sair depois da Segunda Guerra Mundial. E aí os Estados Unidos e a União Soviética dividiram as duas Coreias entre a parte do norte da União Soviética e a do sul dos Estados Unidos. A Coreia do Norte invadiu a do Sul em 1950. Era uma guerra que durou 3 anos e deixou mais de 3 milhões de mortos e não terminou. Eles só estão em cessar fogo desde então. A Coreia do Norte virou uma ditadura de herança, ou seja, o país passa de pai para filho. Relatório: serviço militar para homens 10 anos e para mulheres 7 anos. Imagina, 10 anos servindo no exército. Você não pode escolher a sua profissão. Depois que você sai da escola, a sua profissão é dada para você e você tem que seguir ela pro resto da sua vida. A pior coisa para mim é que você não pode ter passaporte e não pode viajar para fora do país. Ou seja, você precisa passar a sua vida inteira preso dentro do país, senão você é considerado um traidor. Me fez pensar que às vezes a gente não se dá conta do quão bom é poder mudar de trabalho, de cidade, de país, e que muita gente no mundo não tem a possibilidade de reinventar a sua própria vida. Imagina você nascer num lugar onde tudo que você vai ser para sempre já está pré-definido. Tira a cor da vida. É muito mais bonito você poder ir criando à medida que o tempo passa, coisas diferentes, profissões diferentes, cidades diferentes. Isso é a sua nova versão. Então, se você está com vontade de mudar, mas está faltando coragem, isso aqui é só um lembrete para você aproveitar a oportunidade de ter liberdade para poder fazer isso. Não deixa passar não. Valeu. Coreia do Sul e Coreia do Norte, dois países que um dia foram um só. Porém, hoje são divididas por uma das fronteiras mais impenetráveis do mundo, a zona desmilitarizada do paralelo 38. Mas como começou tudo? Ao longo da Segunda Guerra Mundial, a Coreia, como um só país, era dominada pelo Japão. Porém, em 1945, o Japão perde o domínio sobre esse país. Então, os Estados Unidos ficaram com o lado sul e a União Soviética com o norte. A esperança era de que no meio disso tudo fosse decidido algo sobre a unificação das duas regiões. Porém, o norte aderiu ao comunismo e o sul ao capitalismo, e as diferenças foram crescendo. E o resultado de tudo foi a criação de dois estados independentes. Porém, no dia 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte invadiu a do Sul com o pretexto de que a sua rival havia feito a violação do paralelo 38. E com isso, partiu para a invasão com o intuito de unificar o país e estabelecer o socialismo como um sistema político nos dois estados. E nisso, quase que a Coreia do Norte consegue seu objetivo, porém com o auxílio dos Estados Unidos e da ONU, a Coreia do Sul consegue revidar a altura. Então, em 27 de julho de 1953, foi assinado o cessar-fogo em Panmunjom. Porém, o acordo de cessar-fogo era para ser algo temporário até que os dois países fizessem um acordo de paz formal. Porém, sem sucesso, porque ainda ficou vários pontos soltos na história. Como não há um acordo de paz formal entre as duas Coreias, ainda há uma tensão rolando solta entre elas, o que ninguém pode afirmar que continuará estável, já que o líder da Coreia do Norte não vê os dois países como dois, mas sim um só. Vocês se imaginam num país desse? Vocês teriam coragem de conhecer um país desses, gente? Eu não teria coragem, não. Eu não iria, entendeu? Nem para fazer turismo. Eu sei que tem muita gente aí que teve coragem. Por exemplo, eu vou parabenizar um excelente youtuber, um cara que eu assisto,
Eu sou inscrito dele, eu recomendo o conteúdo dele, que ele é um cara corajoso, é um cara aventureiro, é um cara corajoso mesmo. Que é o Lucas Estevão, do canal Estevão pelo Mundo. Em breve, acho que eu vou reagir, eu vou ver o que eu vou fazer nesse vídeo aí, que tem vários capítulos lá da saga dele na Coreia do Norte. Gente, foi uma experiência e tanta, né? Ele é único, gente, nesse setor do turismo aí, sabe? Nesse conteúdo de turismo, ele sabe muito bem atrair o público, ele sabe muito bem mostrar que o nicho do turismo tá crescendo muito aqui nas redes sociais. E de fato, ele teve uma coragem, sabe? Uma perseverança, não sei se é essa palavra, enfim. Ele teve a audácia de ir num país que é extremamente perigoso, um país comunista, extremista, entendeu? Que é uma ditadura, o país mais fechado do mundo, sabe? Um país onde as pessoas não têm liberdade, onde as pessoas não têm muitos direitos, sabe? Enfim, vocês viram aí, né? Vocês podem voltar ao vídeo e vocês vão reparar nos relatos que eu trouxe aqui pra vocês. Gente, é uma coisa complicada, entendeu? Não existe os direitos fundamentais, sabe os direitos fundamentais que nós temos? Enfim, lá não existe. Ah, mas lá é diferente, lá o salário é baixo porque o governo provê tudo, saúde, educação, né? Plano de saúde, projetos aí de educação para as crianças, enfim. Moradia, saneamento, transporte público, muita coisa o governo provê. Tá, isso por um lado é claro que é bom, mas e aí? Eles não têm direito a passaporte, eles não podem viajar para fora do país, entendeu? Com essas tensões geopolíticas acontecendo aí, gente, eles não têm esse direito de ir para um país mais tranquilo, um país mais livre. Eles não têm essa liberdade para tomarem as próprias decisões aí com o rumo, o destino deles. Porque se você foge do país, você é traidor, né? Vocês perceberam? Olha, gente, eu tenho pena, assim, eu sinto compaixão, eu tenho dó dos norte-coreanos por eles passarem por uma situação como essa. Eles sofrem muito, entendeu? Com esse governo ditador. Não vou falar o nome da família aqui, mas enfim. Só pra deixar bem claro pra vocês que eu não teria coragem de conhecer um país desse. Eu sei que eu quero conhecer muitos países, quero sim fazer muitas viagens, quero sim viajar ao mundo, mas tem alguns países que eu não tenho a vontade mínima de ir. Não tenho interesse algum. Que acho que esse é o principal dos países que eu não quero ir, a Coreia do Norte. Um dos países mais corruptos do mundo, entendeu? Uma ditadura extremista, comunista. Não dá, gente. Não dá mesmo. E para vocês verem que a Coreia do Sul é totalmente diferente, né? Um país muito parecido com a gente, parecido com o Japão, né? Um país aliado aos Estados Unidos. Vocês lembram que aconteceu a Guerra das Coreias, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque o Japão ele tinha invadido, né, a Indochina, que depois virou Coreia. Aí o Japão invadiu, né? O Japão já teve conflitos com a China. Aí ele tinha invadido a Coreia, estava no controle. Aí o Japão atacou Pearl Harbor. Aí os Estados Unidos veio com a bomba nuclear, né? Com Fat Man, com Little Boy, né? Aquelas bombas nucleares, e atacou o Japão, né? As cidades de Nagasaki e também de Hiroshima. Depois que eles derrotaram lá o regime ditador do Hitler, né? O nazi. Vou ter que cortar essa parte. Desculpa, gente, eu cortei. Mas enfim. Eu sei. Teve a Segunda Guerra Mundial. Os aliados bateram o eixo. Aí depois que as Coreias foram divididas, né? Tanto na União Soviética, que ficou com o lado norte, e os Estados Unidos com o lado sul. Os Estados Unidos ficou capitalista, né? Tornou a Coreia do Sul capitalista. E a União Soviética tornou a Coreia do Norte socialista, comunista. Aí o lado norte invadiu o sul e teve a Guerra das Coreias, que hoje teve o cessar-fogo. Exatamente assim que está funcionando. Hoje eles têm um acordo de cessar-fogo, não é necessariamente um acordo de paz, né? Porque se fosse um acordo de paz, eles teriam avançado
por uma possível reunificação das Coreias. Uma coisa que o Lucas Estevão comentou lá na saga dele, da Coreia do Norte, ele comentou que lá na Coreia do Norte não pode se dizer Coreia do Norte, porque eles não se conhecem assim. Lá é República Popular Democrática da Coreia, como eles dizem, entendeu? Eles que deram essa nomenclatura, eles falam que a Coreia do Sul é uma parte deles que se rebelou, que tá querendo ser revolucionária, enfim, que tá querendo se afastar, que um dia eles vão se arrepender e vão voltar e vai ter a reunificação da Coreia. Vai voltar a ser uma Coreia só? Não sei se um dia isso pode acontecer, gente. Eu não tenho como confirmar. Tá ok? Reunificação da Coreia é uma palavra muito forte. Mas assim, existe um cessar-fogo. Quando um país está em cessar-fogo com o outro, significa que os países eles podem estar em guerra ou não, mas normalmente eles estão em guerra, eles estão em conflito. Mas assim, eu não te ataco, você não me ataca, a gente fica cada um no seu canto, a gente se evita. Entendeu? É o que acontece lá nas Coreias. Por exemplo, lá na fronteira entre as Coreias, tem 3 tipos de exército, gente. 3 tipos. O exército da Coreia do Norte, o exército da ONU, que pode ter militares de vários países lá, né? Porque Organização das Nações Unidas, enfim, a ONU. E o exército da Coreia do Sul. E eles ali não se comunicam. No máximo, os da ONU falam com os da Coreia do Sul, né? Porque vocês sabem que a Coreia do Norte só tem parceria com 2 países. A China e a Rússia, que são os 2 maiores aliados da Coreia do Norte. Entendeu? Enfim, é exatamente assim que acontece. Não tem como atravessar e muita gente, né? Muitos refugiados que escapam da Coreia do Norte, se sobreviverem, eles têm que dar muita volta ali pela Rússia, pela China, aí tem que parar em Laos, na Tailândia, no Camboja, na Indonésia, nas Filipinas, acabam se perdendo e não conseguem chegar na Coreia do Sul, enfim. Os que sobrevivem e conseguem chegar na Coreia do Sul, a Coreia do Sul recebe muito bem eles, entendeu? Que é totalmente o contrário da Coreia do Norte, mas é difícil de escapar, gente, é difícil, tem muita barreira mesmo. Barreiras militares, né? Barreiras bélicas, entendeu? Mas pra vocês verem, né, gente? Acho que é um dos primeiros vídeos que eu falo de geopolítica aqui. Eu tô aprendendo muito ainda, não é um conteúdo que eu dominei. Eu gosto bastante de geografia, né? Mas geopolítica é uma coisa que eu ainda estou estudando, tá, gente? Me desculpa se eu falei alguma besteira, algum sábio, algum especialista aí, algum geopolítico, algum geógrafo, algum historiador, por favor, me corrija, me ensina, porque eu quero muito aprender, tá ok? E eu recomendo para vocês também um canal muito bom, acho que é o melhor canal de geopolítica que existe, que é o canal do professor Reni Ozzy Cuquier, o professor Rock, HOC, pesquisem. Ele é muito bom, ele é muito bom. O cara é um profissional de altíssima qualidade, de renome, entendeu? Super recomendo, que ele é o melhor canal de geopolítica que tem aqui no YouTube. Vocês vão gostar muito, enfim. Bom, gente, eu tive que comentar porque apareceram muito esses vídeos pra mim, eu quis reagir, trazer minha opinião aqui pra vocês, aqui no Planeta do Conhecimento. Eu sei que esse canal, ele tem mais foco em falar de biologia, de zoologia, né, de ecologia, de comportamento animal, de ciência, de curiosidades, mas é claro, eu vou dar uma mesclada, eu vou trazer outros temas aqui pra vocês pra eu poder inovar, tá certo? Se vocês curtiram o conteúdo, já vai se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa muito like nesse vídeo porque ajuda o crescimento do canal. Me sigam nas redes sociais, ou na descrição, compartilhe meu conteúdo com sua família e amigos. E lembre-se do nosso clássico Eterno Bordão, o conhecimento vai dominar o planeta, porque aqui é o Planeta do Conhecimento. Um abraço, um beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.